Coisas como o conjunto de cores de pinturas, os objetos que cada personagem carrega, a utilização do claro e escuro para determinadas funções e, principalmente, a história por trás de cada quadro são características essenciais para qualquer obra e até mesmo uma ilustração única. Uma arte criada sem esse tipo de pensamento pode ser até bem desenhada ou animada, mas dificilmente chamará atenção na parte artística. O principal na arte é a história que é contada, e isso é construído sobretudo pela estrutura da composição. Oi, eu sou o Siley e vamos falar de arte? Já deixa o like e bora! Um desenho é basicamente uma história. Grandes personagens e paisagens não são icônicos por acaso. Desde o design, as cores e os detalhes, tudo é pensado para contar um enredo, como se fosse um tipo de resumo ou prévia do que virá. Quando criamos uma obra, precisamos pensar em um ciclo comum de início, meio e fim. E isso envolve toda uma ideia de composição. Um bom pintor, por exemplo, consegue controlar artisticamente os espaços de maior detalhamento no quadro, direcionando nosso olhar de forma quase que automática. Isso é feito com técnicas como o uso de uma cor mais saturada para chamar atenção, a utilização de sombras para criar mistérios, ou ainda composições centralizadas ou deslocadas para uma das extremidades do quadro. Tudo isso com o intuito de criar uma certa hierarquia entre os elementos no quadro. E é isso que faz você instintivamente perceber algum detalhe que chama mais atenção, alguma parte da gravura ali que você realmente ficou mais focado em determinado momento. E através dessas idas e vindas do nosso olhar nessas obras, que é criado de fato a narrativa e o significado daquela história. Por isso que características como o overdesign não são bem vistas, justamente pelo ajuntamento de elementos que nada contribuem para contar algo de algum personagem ou obra. Elas servem apenas para uma contemplação de uma estrutura bem desenhada ou escrita, mas até então sem um valor artístico, por não dar esse significado a esses elementos que foram criados. No quadro de Fragonard, por exemplo, vemos uma mulher em um balanço. Não por acaso, ela é a primeira coisa que nossos olhos percebem. Ela está de certa forma meio que centralizada naquele quadro, em primeiro plano, além de ser a figura mais iluminada e a única a vestir uma cor avermelhada que se destaca bastante do verde e o azul do fundo. Tudo nela é uma súplica para que olhemos primeiro para ela. Seu vestido nobre, suas formas delicadas parecendo uma jovem mocinha de alguma origem nobre. Observando mais o quadro, percebemos que ela observa algo. Um homem que está bem visível para nós, mas que por algum motivo está escondido para outra pessoa, que é a última pessoa que vemos ao fundo do quadro e que empurra essa garota no balanço. Essa terceira figura é a mais escura e discreta do quadro. Então, em um grau de hierarquia, primeiro olhamos para a mulher, depois descemos ali nossos olhos para a pessoa escondida e só depois vemos aquele que a empurra no balanço. A expressão da mulher é travessa, enquanto lança sua sandália na direção desse homem que está escondido. Ele, por sua vez, observa debaixo de suas saias, com uma expressão bem alegrinha, eu diria. A mulher está ciente de tudo que está acontecendo ali e aparenta inclusive a gostar. E tudo ali em um ambiente de romance, que é reforçado pelas rosas que estão ao redor do rapaz. O quadro ainda conta com 3 anjos, e um deles diz claramente para manter aquela situação em segredo. Tais anjos esses que poderiam ser talvez cupidos, figuras clássicas associadas ao romance e à luxúria. O que temos aqui é uma história visual, muito provavelmente um caso de traição. Primeiro olhamos para a mulher, depois para o amante e, por fim, para o possível corno. Percebe que tudo ali tem um clima de hierarquia e todo um cuidado poético, desde as rosas, que não são somente rosas, elas servem para criar esse clima romântico, até a sandália, que cria justamente essa conexão dessa mulher com esse rapaz. Através dessas figuras e desse balanço de cores e uma composição estruturada, ele vai guiando de um modo bem intuitivo a nossa visão para cada um desses elementos no quadro, fazendo toda essa narrativa acontecer. Essa mesma solução é observada em quadrinhos e mangás, mas através do que chamamos de quadros sequenciais, que vão contando ali de um modo mais direto a história pouco a pouco. Você tira aquele peso de contar toda a história para uma figura e separa ela em várias.
Scott McCloud já tinha falado um pouco esse tipo de exemplificação da história. Você pode ali escolher contar uma história, a mesma no caso, com muitos detalhes, ou diminuir a quantidade de detalhes e colocar mais impacto nas imagens. Ou seja, quanto mais quadros, menos história aquela imagem conta. E quanto menos quadros, você adiciona mais informação e dá uma potência maior para aquela imagem através de figuras e elementos, que vão contar a história por si só. Essas narrativas, elas podem ser construídas tanto em ilustrações, páginas, livros, animações e até mesmo no design de personagens. Vamos pegar aqui a verdadeira Branca de Neve. Ela usa um vestido azul, amarelo e vermelho em tons claros, uma escolha estratégica para destacar a sua imagem de pureza e alegria. O laço vermelho adiciona um toque delicado e infantil ao design. Ela sempre anda cercada de animais que servem ali para reforçar a sua inocência e bondade. Sua voz doce transmite a sensação de uma princesa delicada e ingênua, com uma presença aconchegante. Ela tem carisma e personalidade, o que a transforma em uma figura memorável. Algo que se aplica aos anões também. São representações tão bem feitas que conseguimos associá-los aos seus nomes sem uma dificuldade aparente. No mangá, Gojo de Jujutsu Kaisen gera uma curiosidade por seus olhos ocultos. Seus desenhos e representações mostram como o personagem é confiante, estiloso e arrogante. Mesma técnica utilizada com Misaki Made Another, que também desperta curiosidade através de um olho coberto. Mas, diferente de Gojo, seus detalhes e cores nos levam a outro tipo de interpretação. Ela passa uma serenidade, uma timidez e a representação de uma garota bem fechada. Seu uniforme e as cores daquelas obras transmitem monotonia e sua presença sugere um ar melancólico e fúnebre, indicando o tipo de obra que ela pertence. Então você entende ali que tudo realmente conta uma certa história, desde um laço no personagem até a cor dos olhos. E a composição é aquilo que envolve todos esses elementos e é o aspecto mais pensado em figuras de sucesso. E lógico, existem técnicas para isso. A composição centralizada, que é comum em fotografias, quadros, enfatizam um único elemento. Também tem o uso de formas geométricas, que era bem popular no Renascimento, onde os elementos da pintura se organizavam respeitando figuras como triângulos, quadrados e círculos, perspectivas variadas para transmitir grandiosidade ou profundidade extrema dentro da imagem, a regra dos terços, muito usada em paisagens, que ajudam a distribuir os elementos no espaço de uma forma equilibrada. Tudo isso sendo utilizado para guiar o seu olhar de uma forma indireta para te ajudar a seguir realmente o rumo e a narrativa que cada ilustração conta. Luz e sombra também são fundamentais. Normalmente, os pontos mais iluminados ou de cor mais saturada são os primeiros pontos a chamar a atenção. Trabalhar os espaços negativos com diferentes cores e não apenas o preto e o branco, e através de todos esses elementos e artifícios, ampliar as sensações que a obra transmite. A história ela pode ser contada tanto por meio de ações e através desses elementos, com cores com significados específicos, objetos que indicam funções e personalidades e até mesmo semblantes e poses do personagem. Tudo o que quis exemplificar aqui para vocês é que toda obra de arte ela conta uma história. Algumas são diretas e longas, como nos mangás, enquanto outras são enigmáticas, curtas e subjetivas, mas que ainda assim têm total potencial de dar um marco na nossa mente. E o mais interessante é que, muitas vezes, nunca saberemos o verdadeiro significado dessas certas peças, mas podemos imaginar suas histórias a partir de seus elementos, seja um quadro, um anime ou um mangá. Hunters, obrigado por ficarem comigo até agora. Se gostaram desse assunto, eu já fiz um vídeo analisando uma composição que, na minha visão, é ruim, mesmo que o desenho seja maravilhoso. Dê uma passadinha lá e deixem um like aqui para ajudar o projeto. Nos vemos no próximo vídeo.